Olá, já parou para pensar que o marketing hoje está em todos os lugares e que o marketing digital na área da saúde ele pode fazer diferença? Eu sou Michele Branquinho, sou psicóloga, sou empreendedora na área da saúde e na psicologia em especial já há 10 anos. E eu estou aqui para falar um pouquinho com você sobre marketing hoje. Quer acompanhar mais do meu trabalho? Então aproveita, ativa as notificações aqui no meu canal e me segue nas demais redes sociais. Você me encontra em qualquer rede social com o nome Michele Branquinho Psi. Vamos falar um pouquinho sobre marketing, né? O marketing digital ele tem desempenhado aí cada vez mais um papel importante e significativo no setor da saúde. E quando a gente pensa em marketing, a gente pensa assim, vou fazer dancinha? Vou fazer dancinha na internet? Gente, eu não tô falando disso, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que têm facilidade para isso pode ajudar alguns profissionais em algumas áreas, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: quem sabe o que você faz é quem conhece o seu trabalho. Porque quem conhece o seu trabalho, talvez esteja ali no seu setor, no bairro em que você atende, na sua cidade, um paciente que indica o outro. E talvez você esteja preocupado com algo, eu quero aumentar os meus ganhos, eu quero ganhar mais. O paciente que te indica, ele vai te indicar um paciente talvez do mesmo nível que ele. E aí isso vai ficando cada vez mais difícil para você escalonar os seus ganhos. Então, como nós podemos fazer isso? Trabalhando com marketing. E o marketing digital é uma das ferramentas mais simples, porém mais complexas, né? Porque na prática a gente tem um bloqueio mental para entender o que isso significa. Mas quando fala de marketing, esses dias mesmo eu estava aqui na clínica, aqui na Espaço Absolute, que é a minha clínica, conversando pelos corredores com as pessoas, eu comecei a fazer algumas reuniões assim, conversando com o outro, e teve gente que falou para mim assim: Chefe, tô com você. Mas não me põe em live, não me põe em vídeo, não me põe em nada lá. Essa coisa de mostrar minha cara não faz sentido. gente, eu aprendi que a ciência tem que ir onde a vida acontece. E hoje a vida acontece onde, gente? A vida acontece na internet, as pessoas estão lá. Então nós precisamos fazer isso. Não estou te dizendo que você tem que começar já fazendo vários vídeos, mas existem muitas coisas que podem ser feitas. Tem pessoas, inclusive, que contratam profissionais para auxiliar e fazer esse trabalho para eles. Você pode começar por aí, por exemplo. Mas eu não sei fazer nada, não entendo de marketing. Busque ajuda. Existem profissionais capacitados para te ajudar nisso. Inclusive, tem profissionais que são especialistas em saúde. Então, eles podem te ajudar, seja você psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, médico. Existem empresas, existem profissionais que são especialistas no nosso segmento e podem nos ajudar. Eu mesmo tenho uma agência que me ajuda, que ela é especialista nessa área. Então, a gente precisa fazer esse processo funcionar da melhor forma. Eu sei que a gente está falando de exposição, e exposição é uma coisa que todo mundo tem medo, né? Nós, mesmo sendo psicólogos, nós temos medo da nossa exposição. Hoje eu faço muitos vídeos, mas confesso que no passado isso foi muito difícil para mim. E tem dia que eu acordo e eu não quero mostrar minha cara nem nos stories do Instagram. Isso acontece com todo mundo. Só que a minha questão é, o que você faz para divulgar o seu trabalho? Quem sabe o que você faz? E muita gente fala assim, marketing digital não funciona. Funciona sim, gente. Funciona muito. Sabe por que que funciona? Porque as pessoas se conectam com pessoas. Elas querem saber quem você é, elas querem saber com que você trabalha. Então você precisa ter ali pelo menos um post de quem sou eu, para que as pessoas te vejam nas diferentes redes sociais. Isso ajuda muito a desenvolver o nosso trabalho. Então a gente precisa pensar de forma ampla, de forma positiva em como divulgar o nosso trabalho. Sabe uma vantagem que o marketing digital te traz? Mais visibilidade. Para pensar. Você faz um panfleto e vai lá entregar no sinal. Quantos panfletos você tem? Você tem 100 panfletos. Então, provavelmente, você vai atingir 100 pessoas. Vamos supor que num carro ali, para alguém tem 4 pessoas. Tá. Então, vamos chegar a 400 pessoas. Se você faz um post numa rede social falando sobre algo que as pessoas têm interesse sobre a dor que você trabalha, que você pode ajudar as pessoas, quantas pessoas podem ver? Infinitas pessoas. Basta você fazer o trabalho certo para você conseguir fazer isso. E uma coisa que eu vivo muito, gente, pensando em marketing, por exemplo, eu faço alguns vídeos, eu faço alguns posts, eu escrevo alguns textos. As pessoas me procuram para o consultório falando o seguinte: eu li
tal post seu falando sobre relacionamentos, por exemplo, que é uma coisa que eu trabalho bastante, é um tema, né, que eu trabalho muito, é o meu nicho. E aí eu vi que você falava sobre traição e eu passei por uma traição, por isso eu vim até o seu consultório para poder trabalhar isso. Gente, eu já vivi uma vez uma situação de um paciente que entrou no meu consultório e falou para mim assim: te conheci através das redes sociais. E aí pegou o celular e falou assim: eu queria ler um texto aqui. Ele começou a ler um texto que estava na minha rede social. Quando eu li isso aqui, ele me dizia, né? Eu comecei a perceber que isso aqui se identificava comigo. Eu vivo isso aqui. Você já parou para pensar quantas pessoas estão aí sofrendo e não sabem exatamente quais são as dores dela e nem por onde começar a tratar? E nem por onde começar a buscar ajuda, nem por onde começar a fazer a mudança que ele tanto precisa? É disso que eu estou falando. Visibilidade para quem realmente precisa do seu trabalho. Sabe, as pessoas estão precisando de ajuda, mas elas não sabem onde buscar isso. E a maioria delas vai onde? Vai nas redes sociais para encontrar. Por isso, maior visibilidade é um benefício muito grande. Outra coisa, gente, é que, por exemplo, essa pessoa que chegou no meu consultório, que se tornou meu paciente, nós fizemos um processo maravilhoso, ele se conectou comigo através do que ele leu. E o post que ele leu, gente, não era um vídeo, não tinha uma foto minha, mas tinha uma mensagem. E embaixo tinha um texto. Esse texto fez com que ele se conectasse comigo, ele quis saber quem eu era como profissional, para que eu pudesse ajudá-lo. Então, isso gera conexão com os pacientes, sabia? Isso é muito importante. Para pensar. Quantos pacientes já chegaram no seu consultório falando: ah, li um post tal, vi um vídeo assim, ou te mandou algum link para que você visse e ele pensasse: eu preciso mandar isso para o meu psicólogo, porque o meu psicólogo precisa ver isso aqui, porque isso aqui fala de mim. Já parou para pensar? Quantos fazem isso? E, gente, e quantos que não são seus pacientes vão fazer isso? Então, você se conecta com as pessoas, você se conecta com pacientes o tempo todo. Outra coisa que o marketing digital traz, gente, é muita educação em saúde. Nós educamos as pessoas através das redes sociais, através das plataformas, dos sites. O que é saúde e como trabalhar essa saúde? Muitas vezes as pessoas não sabem o que significa, as pessoas não sabem exatamente o que nós fazemos. Você já ouviu essa pergunta? Eu recebo isso muito, muitas vezes eu faço caixinhas de pergunta e já recebi, já respondi várias vezes. O que um psicólogo faz? Qual é o trabalho do psicólogo? Como o psicólogo pode me ajudar? Então, gente, nós educamos as pessoas de alguma forma e nós levamos informação. Isso é muito bom. E muita gente fala para mim assim: Ah, Michelle, mas se chegar 10 mil pessoas na minha rede social, 1% vai virar meu paciente. sim, 1% vai virar seu paciente. Vamos lá, 10 mil pessoas. Quanto é 1%? 100 pessoas. Você consegue atender 100 pessoas no seu consultório? Você tem essa condição? Eu não tenho, gente. 100 horas por semana, já parou para pensar? Entende o que eu quero dizer? É claro que a gente começa pequenininho, né? E você não precisa ter 10 mil pessoas. Se você tiver 3 mil pessoas, 1% é o quê? 30 pessoas. Vamos pensar, você consegue atender 30 pessoas? Consegue. E tá o tempo todo chegando gente nova no seu consultório e saindo, o seu consultório está crescendo. Às vezes a gente tem uma lista aí de espera grande, eu tenho uma lista de mais de 20 pacientes esperando. E eu olho aquilo, às vezes me dá um desespero. E isso assim, esses que querem fazer atendimento comigo, que vão esperar e querem atendimento comigo. Os que não querem esperar, eu já encaminhei e ainda ficou essa lista desses pacientes. Por que eu tô contando isso para vocês? Para falar exatamente isso. Essas pessoas, elas vêm porque elas conhecem o meu trabalho, elas sabem o que eu faço, elas sabem quem eu sou. E eu não preciso ser uma autoridade de grande nome nas redes sociais, eu preciso ser uma autoridade para quem precisa do meu trabalho. Se você quer entender um pouquinho disso, me segue nas redes sociais, porque eu estou em todas as redes sociais com o nome Michelle Branquinho Psi. Vai lá para você entender o que eu estou falando. E muitas vezes eu estou lá falando sobre o meu trabalho e as pessoas estão chegando até mim. Por quê? Porque elas têm aquela dor, elas entendem o que eu estou fazendo e essa dor precisa de ajuda. E essa pessoa me procura porque ela se identifica com o que eu falo. Então existe uma educação. Outra coisa, né, gente? Às vezes vem muito mais fácil ali um agendamento online. O paciente te manda uma mensagem pela própria rede social e ele se torna seu paciente a partir dali. Entende a facilidade de agendamento? É muito mais fácil.
Segunda coisa que eu vejo nessa questão do agendamento é que você consegue filtrar melhor os seus pacientes. Por quê? Às vezes, muita gente procura, isso já aconteceu comigo. Ah, você atende dependência química? Não é um público que eu trabalho, por exemplo. Não, mas aí vai lá e marca comigo. Às vezes conversa e marca ali, sem falar da demanda. Quando a pessoa ela entra para uma rede social e vê que eu estou falando sobre relacionamentos e vê o que o meu trabalho é, ela marca comigo de forma mais assertiva. É péssimo, mas péssimo, quando o paciente chega no seu consultório, você fala assim, infelizmente eu não consigo atender sua demanda, não é o que eu trabalho, vou te encaminhar para um colega. Já fez isso? Eu já fiz isso no passado. Hoje isso não acontece mais comigo. Os pacientes que chegam no meu consultório sabem exatamente o que eu trabalho e já vêm buscando exatamente aquilo. Então, gente, isso é chato, a pessoa perde tempo, perde dinheiro e você ganha descrédito com isso. Isso é muito ruim, isso é muito errado. Então, você consegue segmentar o seu público-alvo e melhorar os seus agendamentos. Agendar pacientes que vão permanecer com você e que não vão aparecer no seu consultório uma vez e depois vão sumir. Isso facilita muito o nosso trabalho. Outra coisa é você conseguir acompanhar os dados. Você sabe quantas pessoas te procuram? Você sabe normalmente quem são as pessoas que se interessam pelo seu trabalho? São homens, mulheres? Qual é a faixa etária? O marketing ele te ajuda a pensar nisso. Porque muitas vezes você está divulgando o seu trabalho do jeito errado. E isso não é nada legal. Sabe uma coisa que é interessante? Uma vez eu estava conversando com uma psicóloga que ela falou para mim assim, Michelle, me ajuda, eu quero fazer palestras em escolas para adolescentes. Eu falei, mas o público que você quer trazer para o consultório é adolescente? Não, é os professores. Eu falei, por que você vai fazer palestra para os adolescentes? Ah, porque os professores me vêm falando e talvez venham. Eu falei, não. Se você quer atender professores, você precisa falar para os professores. A gente precisa entender disso. Tem muita gente frustrada profissionalmente, tem muita gente frustrada aí no mercado, porque não atende exatamente o que busca, não tem o público que deseja. E, infelizmente, isso traz muito sofrimento para nós, né? E aí você fica desgastado, chateado com esse trabalho. E, gente, é muito importante, né? Assim, você saber divulgar o seu trabalho de forma assertiva. Então, um conselho que eu te dou, procure conhecer de marketing. Se você quer conhecer uma empresa, você quer contratar alguém para fazer o seu trabalho, que seja um autônomo, uma empresa, não sei. Existem várias formas de fazer esse trabalho, né? Se você quer contratar alguém, procure entender um pouco sobre isso. Faça um curso, mesmo que seja básico, só para você saber. Eu vou ser muito sincera com vocês, isso eu passei por isso, sofri muito, inclusive perdi uma rede social com um número altíssimo de seguidores por não conhecer exatamente como funcionava e por confiar em profissionais errados. E esses profissionais acabaram atrapalhando o meu trabalho e atrasando o meu processo. Infelizmente, isso acontece, né? E a gente precisa gerenciar a nossa reputação, a gente precisa pensar nisso. Procure conhecer. Ah, mas eu não quero fazer dancinha no TikTok. Eu escuto isso o tempo todo, né? Ah, mas eu não quero fazer videozinho de trend dessa forma. Gente, eu não estou dizendo para você fazer isso. Eu estou dizendo para você começar a fazer um trabalho, começar a divulgar você. E depois, com o tempo, você vai descobrindo o que você gosta. Você vai descobrindo o que é o seu perfil e começar a fazer um trabalho legal. E você precisa entender o que se encaixa com o que você trabalha. Por exemplo, quem trabalha com adolescente, né? Ele tem que trabalhar exatamente com o que os adolescentes veem. Quem trabalha com criança vai ter que levar conteúdo para as mães que assistem, né? Ou acompanham as redes sociais através de posts, vídeos, não sei, mas que vai levar esse conteúdo para elas. Você tem que ter isso muito bem definido. E o marketing, gente, seja ele digital ou não, o marketing ele tem um papel importante na nossa vida e eu vejo muitos profissionais achando que não precisam de marketing, mas nós precisamos sim. Você sabe por quê? O marketing te ajuda a definir seu nicho. Ele ajuda você a ver o seu arquétipo. Ele ajuda você a pensar nas orientações que você precisa para um processo de desenvolvimento do seu trabalho e ajuda a criar as estratégias corretas. Como eu disse, a ciência tem que ir aonde a vida acontece. E a vida, ela acontece em diferentes lugares, mesmo no mundo digital, mesmo no mundo virtual, né?
Tem lugares que o trabalho de um vai dar certo, tem lugares que o trabalho de outro não vai. Então, nós precisamos focar e buscar esse trabalho do jeito certo. Então, você precisa estar pronto para isso, né? Campanhas, por exemplo, de conscientização e de prevenção também são um ponto interessante de se fazer, sabe? O marketing digital te dá essa base, te dá essa oportunidade de você conscientizar as pessoas conhecerem o seu trabalho e das pessoas desenvolverem um processo mental de entendimento dos sintomas dela. Tudo isso, gente, que eu tô falando, parece um pouco confuso para muita gente, tudo isso parece assim muito difícil, muito distante, mas eu já lidei com gente que falava o seguinte, atendia só plano de saúde, e falava para mim assim, não, esse negócio aí, porque na minha mentoria eu falo um pouco sobre marketing, né? Então assim, quando chega no marketing, a pessoa vira para mim e fala assim, não, isso aí não. Eu não vou mostrar minha cara, não vou aparecer. E eu tenho uma aluna que hoje, ela virou, assim, a sensação, tá crescendo no marketing, na internet. Por quê? Porque ela começou a desenvolver aquilo, começou a gostar. E hoje ela fala assim, Michelle, eu gosto. Não é que eu gostei desse negócio, ela fala desse jeito pra mim. Por quê? Porque ela começou a ver, descobriu o estilo dela, descobriu o público e começou a fazer esses posts e agora está desenvolvendo o trabalho dela da melhor forma possível. Isso é muito interessante de pensar, isso é muito bom de se fazer, né? Quando a gente fala de marketing, é importante a gente pensar que a gente tem que respeitar, sim, regulamentações, diretrizes e éticas. E isso vai nos direcionar para fazer um trabalho melhor, né? Claro que a gente não vai ferir nenhuma ética, a gente sabe que a gente não pode expor, né, nossos pacientes nas redes sociais, mas você pode falar das dores que as pessoas têm. E essas dores, elas querem ser saradas. Essas dores estão aí e as pessoas estão buscando ajuda. Então você pode fazer isso de forma ética, de forma tranquila e de forma clara. E assim, gente, você pode compartilhar a sua história de sucesso. Você pode mostrar para as pessoas que você tem sucesso, né? Às vezes você tá ali, às vezes pode ser no Instagram, respondendo uma caixinha de pergunta e a pessoa fala de algo que você já ajudou ela ali. É fato que muitas vezes isso é uma estatística, né, que é real, que a gente tem ali talvez o retorno de 1%. Mas esse 1% pode fazer a diferença, não é? Se chegam 3 pacientes no seu consultório e desses 3 vai aumentando aos pouquinhos, será que não vale a pena? Eu acho que vale muito a pena você pensar sobre isso, entender, talvez fazer alguns cursos para se orientar, né? Pensar sobre a melhor forma, porque o marketing digital, ele tem aí várias vertentes, várias possibilidades. Você pode usar aquilo que mais se identifica para você, que tem a ver com o seu nicho, claro, né? E começar a trabalhar algo que vai construindo uma carreira. A vida continua acontecendo. Você quer ficar de fora dela ou você quer entrar para essa vida e fazer isso funcionar? Você precisa começar a pensar, como profissional, nós temos sim que divulgar o nosso trabalho. A gente aprendeu numa faculdade, eu pelo menos me formei assim, né? E quando eu estava na faculdade, há 15 anos atrás, a gente ouviu o seguinte: é feio divulgar o nosso trabalho. As redes sociais, gente, são lugares para relacionamento. E hoje as pessoas se relacionam a partir dos interesses delas. Então, se você tem um conteúdo que você pode oferecer e que você pode ajudar as pessoas, isso vai fazer toda a diferença. Pensa nisso. Pensa que você pode fazer a diferença na vida de alguém. E que muitas vezes você acaba ajudando mais gente do que você imagina. Porque o nosso trabalho tem a satisfação do dinheiro. E eu quero falar disso aqui ainda em outros vídeos com vocês. Mas o nosso trabalho tem uma satisfação pessoal e emocional muito grande quando a gente vê as pessoas nos contando resultados. Uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida foi postar sobre conteúdos, fazer vídeos, textos sobre conteúdos voltados para relacionamento abusivo, né? Trabalho bastante isso. E aí eu comecei a receber feedbacks das pessoas me contando o que aqueles posts que eu fazia modificavam na vida delas. Eu sei que tem gente que passou por ali que muitas vezes não ia ter condição, talvez, de pagar uma consulta e que eu ajudei essa pessoa. E a gente tem que pensar o seguinte: a vida ela é feita da energia, né?
O que eu ofereço, eu também recebo. E eu não posso reclamar disso. Talvez nas redes sociais eu tenha ajudado mais pessoas que não chegaram no meu consultório do que as que chegaram. Mas as que chegaram fizeram a retribuição financeira e fizeram o mesmo trabalho, saíram do meu consultório com mais do que elas esperavam. Então, isso é um processo que faz com que a gente pense também no nosso eu enquanto terapeuta, no meu self. Sabe por quê? Porque você tem satisfação com o que você faz, você se torna criativo, você cresce, você desenvolve, você simplesmente modifica o seu mundo. Sabe? Ah, pode ser que tenha gente que nunca vai fazer um vídeo. E tá tudo bem. Mas vai ter gente que vai fazer. Pode ser que tenha pessoas que não vão desenvolver lives, mas está fazendo textos e tem gente que escreve super bem. E eu vejo muita coisa legal por aí. E às vezes eu leio coisas de alguns colegas e fico refletindo sobre aquilo, porque é muito interessante, gente. E pare para pensar. Quantas pessoas perguntam para você, quando procuram o seu serviço, se você tem alguma rede social? Está aumentando, tá? Isso tem crescido. Tem crescido bastante. Sabe por que as pessoas perguntam isso? Porque elas querem te conhecer. Não conhecer o que você faz na sua vida, mas só. Elas querem conhecer o seu trabalho, elas querem ver o conteúdo, elas querem entender se você tem conteúdo para oferecer aquilo que elas querem. E isso é muito importante. Eu sempre vejo muita gente falando assim, as pessoas não querem saber a minha abordagem. Não querem mesmo, muitas vezes as pessoas querem um psicólogo, talvez não querem mesmo saber a abordagem, mas elas querem saber se você resolve o problema delas. E nós temos que ser resolutivos, esse é o nosso papel. Enquanto profissional da saúde, nós curamos dores, nós saramos dores, nós ajudamos as pessoas a achar um caminho para enfrentar aquele problema. E nós somos facilitadores desse caminho. E as pessoas querem entender como você vai facilitar esse caminho. E aí, quem te procura sabe exatamente o que você faz? Onde as pessoas te acham? Quantas pessoas conhecem o seu trabalho? Você acha que seu alcance é assim? É assim? Como que é o seu alcance? Eu queria que você pensasse nisso e pensasse também numa coisa. Procure conhecer esse ambiente. Nunca julgue sem tentar. Tenta e depois me conta o que você achou. Será que foi tão difícil assim? Talvez não seja. E talvez os resultados que você vai ter com isso te estimulem a querer fazer mais e mais. Essa é uma dica que eu tenho para você, porque você precisa pensar no seguinte: o mundo está evoluindo. E chega uma hora, gente, que nós estarmos trancados dentro do nosso consultório não vai resolver. Os pacientes não vão chegar até nós. Nós chegamos nisso. Uma coisa muito boa. Hoje a psicologia é muito conhecida. O avanço da psicologia foi algo muito bom. E nós temos uma demanda, uma procura muito maior. Porém, com a demanda maior, mais profissionais no mercado. Será que você vai ser escolhido por esse paciente? Por quê? Como? Qual critério esse paciente teria para te escolher? O que faz ele te escolher? Na verdade, é você saber e entender da dor dele e ele ter certeza que você vai ajudá-lo, ele precisa confiar em você. E como você confia em alguém que você não conhece, não é mesmo? Essa é a questão. Precisamos quebrar essa visão que nós temos da nossa faculdade que psicólogo não divulga o trabalho dele. Na verdade, qualquer profissional da área da saúde tem isso, né? Não divulga o seu trabalho. Tá errado isso, gente. Está errado. Nós precisamos aprender a divulgar o nosso trabalho e fazer isso funcionar da melhor forma. Fica essa dica para você. Qualquer dúvida, você me acha nas redes sociais, tá? Em qualquer uma delas com o nome Michele Branquinho Psi. Vai lá, me chama e a gente vai bater um papo sobre isso. Manda sua dúvida e vamos conversar.